Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que vão ouvir esta aula de Escola Bíblica Dominical, a aula de número 5, lição de número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Estamos vendo a revista Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo, tá? Então, fica conosco porque nós vamos agora, mais uma vez, ministrar uma aula de Escola Bíblica Dominical e eu tenho certeza que Deus abençoará a sua vida. E sem mais delongas, vamos iniciar mais uma aula para a glória de Deus. Nosso texto áureo diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, texto áureo, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Nós chamamos na teologia essa revelação de revelação geral, né? Ou graça geral, ou revelação geral, que é no sentido de que Deus, ele se manifesta através das coisas que foram criadas. Nós temos a revelação especial, que é a revelação individual, né? Aquela que Deus realiza na vida de cada um individualmente. Nós temos a verdade prática que diz o seguinte. Vou botar aqui só meu rostinho aqui para que vocês possam ver, tá? Pronto. Nossa verdade prática diz o seguinte: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas. Deixa eu botar aqui. Pronto, agora vocês estão vendo. Tanto o materialismo como o ateísmo são a expressão máximas de um coração endurecido pelo pecado, de olhos cegados por Satanás, certo? Então, a nossa verdade prática, tanto o materialismo como o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecidos, de pessoas que não querem se submeter a um Deus criador, que dizem que Deus, ele é uma ideia criada pelo ser humano, certo? Deus, quem fala isso é Feuerbach, né? Deus é uma ideia criada pelo ser humano. Então não foi Deus que criou todos os seres humanos. Então, para Feuerbach, não foi Deus, é um filósofo, certo? Filósofo aí que influenciou bastante a ciência e a própria filosofia e que trouxe, né, muito forte a questão do ateísmo e também do materialismo, por assim dizer. Mas ele dizia, gente, que Deus, ele não criou o ser humano, mas foi o ser humano, através de suas necessidades e carências, que criou a ideia de Deus, né? E projetou essa ideia, certo, num ser pessoal, num ser para fora do próprio ser humano. Então, um ser que sente, um ser que ama, um ser que, ou seja, que tem todas as qualidades e virtudes do ser humano, mas que é idealizado em um Deus, em alguém perfeito, certo? Cujo o ser humano, coisa que o ser humano não é. Então, Feuerbach foi um dos que também, né, colaborou com sua filosofia com a questão do ateísmo, né? E muitos ateístas com certeza já conhecem Feuerbach. Tive essa oportunidade de estudar quando eu fiz o curso de filosofia e ver a teoria de Feuerbach, tá? Então vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Nossa leitura bíblica em classe diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Revelação geral. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, pelo fato de não terem glorificado a Deus, nem lhe deram graças, o seu discurso se desvaneceu e o coração ficou obscurecido. Essa é a condição do coração daqueles que
não conhecem a Deus porque decidiram, através de sua própria consciência, que Deus não existe, tá? Então, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se endureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis, tá? Então, o que é que ele está dizendo aqui, ó? Que mudaram a glória de Deus, passaram a idolatrar imagens de homens corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. É claro que Paulo está falando de coisas da época que os homens da época faziam. Então essa mensagem do apóstolo Paulo é de uma época, certo? É de uma época. E o apóstolo Paulo está falando exatamente que esses homens, né, da época que o apóstolo Paulo está falando aqui, né, contextualizando, esses homens, eles mudaram a glória, e não glorificaram a Deus e mudaram a imagem, a glória de Deus incorruptível e semelhança à imagem de homens corruptíveis, ou seja, idolatria, né? Então, sendo sábios, se tornaram loucos, tá? Então, esse é o contexto em que o apóstolo Paulo estava inserido. Introdução. Nesta lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos, porque são as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Então a ciência se multiplicou todas as ideologias, né? Pensamentos filosóficos. Então hoje, né, nós temos muito pano para manga para as pessoas deixarem de acreditar em Deus, certo? Muito pano para manga mesmo, muito pano para manga mesmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo, inimigo da fé cristã, tem se manifestado no neo-ateísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristão, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação de nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Isso inclui o materialismo e o ateísmo. Existem muitos ateístas respeitosos, como também existem muitos ateístas que atacam, né, materialistas. Mas, assim, se você for ver, né, a grande maioria dos ateístas e dos materialistas são pessoas respeitosas. Uma boa parte são de militantes realmente que combatem a fé cristã, de que militam, seja nas faculdades, nas universidades, que militam realmente contra a fé cristã. E veem na cultura judaica cristã um inimigo, aí vão realmente para a guerra, né? E nós estamos aqui para poder aprender a se defender dessas ideologias, principalmente os nossos jovens, né, que vão para as universidades, para as escolas, que precisam também ter esse conhecimento, né, entender que nós vivemos pela fé, né? O cristão vive pela fé, né? Isso não vem, a salvação não vem do homem, vem de Deus. A graça derramada manifesta a todos os seres humanos. Então vivemos pela fé. Então, se nós conseguimos preparar os nossos jovens para que eles tenham a consciência de que nós vivemos pela fé, nós vamos conseguir sim ter jovens fortes nas universidades que não vão se embaraçar com os ensinamentos e as ideologias dos filósofos contemporâneos. Compreendendo o materialismo e o ateísmo. Primeiro, o que é o materialismo? Vamos lá para a nossa resposta do que é o materialismo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Neste aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Então, para você entender
como há uma evolução, né, dessa questão da metafísica. Primeiro se falava muito em metafísica na filosofia e na ciência, né? Se estudava, se tentava conhecer aquilo que estava para além, que a palavra metafísica significa, né? Para além da física. Tentava se conhecer. Até que houve um ponto de fissão, uma fissão, né? Uma incisão, vamos dizer assim. O que foi que aconteceu? Nós temos um filósofo chamado Kant, que ele tem um livro chamado A Crítica da Razão Pura, né? Que ele vai exatamente colocar essa questão, dizendo o seguinte: olha que ele era um cara cristão, viu? Ele foi criado na igreja e tal. Era um cara cristão. Ele dizia o seguinte: nós não podemos conhecer a metafísica, nós não podemos. Nossas faculdades mentais incapaz de entender aquilo que está para além da física. Então, já que ele não estava dizendo que não existia aquilo que estava para além da física, mas ele estava dizendo que nossa razão, ela só consegue entender aquilo, as coisas desse mundo, da Terra. Isso aqui é um prato cheio para quem é materialista, né? Então, a posição de Kant é isso assim: olha, nós não podemos, com a nossa razão, conhecer. Existe um limite para a nossa razão. A gente não pode conhecer aquilo que está para além da física, né? No sobrenatural. Então a gente não dá para a gente saber com certeza se existe Deus, não dá para a gente saber com certeza se existe, sei lá, a verdade, né? Ou seja, conceitos metafísicos, né? Que estão para além da física. Então ele diz o seguinte: nós só podemos conhecer, enquanto seres humanos racionais, aquilo que está no mundo dos fenômenos, tá? Então, de lá para cá, pronto, aumentou a questão do ateísmo, né? Com esse ponto de vista. Até chegar Feuerbach dizer: olha, nós criamos Deus, né? Deus foi o ser criado pelo homem. O homem foi que criou a ideia de Deus, que colocou para fora de si um personagem, criou para fora de si um personagem que nós não podemos conhecer de fato. Então, esses são os pensamentos que permeiam a academia, que permeiam a filosofia, as academias e universidades do nosso país, tá? Então, nesse aspecto, eles negam a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material. Os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além do material, a religião se torna desnecessária. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Então, gente, o que eles dizem é que a religião está, como ela fala, né, daquilo que está fora do domínio da matéria. Então, e como só que existe a matéria, então a religião se torna o quê? Desnecessária. Okay? Então, dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam também não necessários, mas impossíveis de existirem, né? De se tornarem algo existente. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana, né? Tudo que eu venho falando aqui, né? E, inclusive, falei de alguns teóricos que tratam sobre esse assunto, tá? Para frente, vamos para o ateísmo. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme é revelado na Bíblia. É fácil constatação que o ateísmo anda de mãos juntas, ou de mão dadas, né, com o materialismo. Foi por isso que ele coloca, certo, a questão de que o materialismo e o ateísmo são duas faces da mesma moeda, ok? São duas faces da mesma moeda. Então, gente, ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existência possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapear a sua origem a partir do homem das cavernas. Outras causas, e não as de natureza meramente material, tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. Okay? Então vamos agora para o nosso ponto 2, que diz raízes do materialismo e do ateísmo. Quais são as raízes do materialismo e do ateísmo? Primeira raiz
do materialismo, primeira raiz do materialismo e do ateísmo. Qual é? A consequência do pecado. Então, biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição de Deus tomaram conta do coração humano. Romanos 1, 18, 23, observamos o apóstolo destacar que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. Vocês podem perceber uma coisa, né? Muito interessante, por sinal. Quando você encontra as tribos, né? As tribos mais remotas, né? do globo Terra, né? Do planeta Terra. Existem tribos que nem contato com o ser humano teve ainda, né? Com os outros seres humanos. Até hoje estava se encontrando tribos, até recentemente se encontrando tribos que não tiveram assim, nenhum tipo de contato com o ser humano. Não tiveram nenhum tipo de contato com o ser humano, certo? E quando se estuda antropologicamente essas tribos, vão chegar à conclusão de que aquela tribo, da maneira mais primitiva que aquela tribo seja, por mais que sejam, eram tribos que tinham fé, que acreditavam em algo que estava para além, né? Então o ser humano ele sempre está propenso a acreditar naquilo que está para além física, né? A fé é algo que está no coração do ser humano, né? É algo ensinado a fé. A fé é algo que está inato no ser humano. O ser humano ele tem algo dentro dele chamado fé, mesmo que esse ser humano ele não tenha qualquer contato com o cristianismo, com o judaísmo, com o Deus cristão, ele vai desenvolver algum tipo de fé, porque a fé é algo inerente aos seres humanos, certo? Então Deus, ele pode ser conhecido, segundo Romanos, por meio das coisas criadas. Chama isso de revelação geral, certo? A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscar e glorificar a Deus. Paulo está dizendo, mas não aconteceu isso. Eles se tornaram loucos. Por sábio, né? Por serem sábios, se tornaram loucos. E começaram a adorar imagens de homens, né? Tornar homens a imagem de Deus e adorar a homens, né, a quadrúpedes, a répteis, enfim, né, é isso que o apóstolo Paulo fala. O salmista também destacou, disse o seguinte: disse o nécio em seu coração, não a Deus. Salmo 53, verso 1. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateísta. Bom, gente, eu falei para vocês que essa ideia de que não há Deus, se você for, por exemplo, para os textos bíblicos, sempre ali em Gênesis, você vai encontrar pessoas que adoravam a Deus, pessoas que não adoravam a Deus. Pessoas que andavam com Deus, pessoas que não andavam com Deus. Certo? Então, essa ideia de que, não vou andar com Deus, eu não sei quem é Deus, eu vou... Sempre teve no meio dos seres humanos, né? No meio da raça humana. E com o passar do tempo, com a evolução científica, isso se tornou ainda muito mais evidente. E o ser humano ele trabalha para poder retirar qualquer tipo de ideia de Deus, né? Do coração do próprio ser humano. E as ideologias, né? O livro de Charles Darwin, né? A Origem das Espécies, quando surgiu a Origem das Espécies, pronto, aí eles chegaram à conclusão, tiramos Deus de uma vez por todas da cena, né? Por quê? Porque como a igreja sempre repetia que foi Deus que criou todas as coisas, a Origem das Espécies chegou para dizer que não, que Deus não criou todas as coisas, muito pelo contrário, as coisas evoluíram ao longo das eras, né? Das épocas. E aí pronto, foi a gota d'água para que muitas pessoas se tornassem ateus ainda mais, né? Então o pecado é algo, a queda, né, é algo também que contribuiu para que o ser humano se tornasse dessa forma. E também a cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e consequentemente a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Ok? Então o diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cegas da realidade espiritual,
para que as pessoas não entendam o que é espiritual. O homem natural, o apóstolo Paulo também diz, o homem natural não entende das coisas do espírito. Por quê? Porque ele está cego. Ele está cego, ok? Então vamos para frente, gente. Os pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Quais são os pressupostos? Primeiro, negação da existência de Deus. Esse é o primeiro pressuposto. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro têm pressuposto de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Então, só o que existe é matéria. Se não existe um mundo espiritual, se Deus é espírito, consequentemente, racionalmente, né, pensando assim de uma maneira bem racional, racionalmente Deus não existe. Tá? Então, neste caso, ambos dizem se firmar em provas científicas para negar a existência de Deus por parte do ateu e do materialista. Não acontece em razão de fatos científicos provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam a reconhecer as evidências apresentadas. Gente, eu sou uma pessoa que já estudei, né? Estudei filosofia, estudei o curso, fiz direito também, estudei teologia desde agora. A gente sempre estuda aqui, Escola Bíblica Dominical, a gente está estudando teologia o tempo inteiro. Mas também já fiz uns cursos fora, fiz curso aqui no Cibima, fiz curso, né, uma especialização em exposição bíblica e tudo. Mas é o seguinte, eu acho que o grande erro nosso, cristão, é achar que a gente pode provar a existência de Deus e trazer evidências, tentando trazer evidências para que as pessoas possam acreditar que Deus existe. Eu acho isso uma perca de tempo, tentar explicar se Deus existe ou não, e temos aí vários filósofos que ao longo das eras e das épocas também tentaram fazer isso. Nós temos, por exemplo, René Descartes, que fala da prova da existência de Deus. Nós temos o próprio São Tomás de Aquino e tantos outros filósofos medievais que tentaram falar, né, racionalmente sobre a existência de Deus e tentar provar. Eu acho isso perca de tempo. Por quê? Porque isso acontece, a nossa crença em Deus, ela acontece, claro, nós utilizamos a razão para tudo, mas a fé é que faz com que a gente acredite em Deus. E nós podemos ver isso muito bem corroborado em Hebreus capítulo de número 11, se eu não me engano, a partir do verso 3, se eu não me engano, ou 6, se eu não estiver enganado. Diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é que faz a gente acreditar em Deus, gente. Então se a fé não nasceu, não brotar no coração do ser humano, o ser humano não vai acreditar em Deus. Não vai reconhecer nem se submeter a um Deus soberano. Ok? Então acho perca de tempo tentar provar racionalmente a existência de Deus ou de maneira científica. Certo? Esse é o meu pensamento. Eu vejo perca de tempo porque tudo acontece pela fé. A própria revelação especial de Cristo no coração do ser humano acontece por meio da fé. E isso acontece também, claro, né? Ressaltando aqui, que é o Espírito Santo que manifesta essa verdade no coração dos seres humanos. A graça é um dom de Deus, tá? Então, primeiro, a negação da existência de Deus. Segundo, negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem de Deus, né, do Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e, por isso, não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. A gente já falou aqui da evolução. Então eles acreditam que assim como nas demais espécies, nós somos um processo evolutivo. Só que a gente entende, a gente percebe uma evidência muito forte de que o ser humano ele é realmente um ser diferenciado, é exatamente a questão da racionalidade. Nenhum animal que você possa conhecer e que viva nessa terra tem
essa racionalidade que o ser humano tem de criar as coisas e de fazer as coisas se tornarem o que são hoje, certo? Só o ser humano. É tanto que as pessoas, né, tentando menosprezar essa singularidade do ser humano, criam teorias. Por exemplo, a gente tem filmes, né, criados de teorias, como aquele filme chamado Planeta do Macaco, né, como se o macaco também em algum momento pudesse também possuir uma certa racionalidade ao ponto de escravizar os seres humanos e de matar todos os seres humanos e recriar um planeta só de macacos, né? Então essa aqui é uma teoria que retira a singularidade, é uma teoria que é dita nesse filme, a teoria desse filme, que é dita nesse filme, ela tenta tirar a singularidade do ser humano, coisa que até hoje não foram capazes de retirar, ok? Respondendo ao materialismo e ao ateísmo, para a gente concluir nossa aula de hoje, ok? Respondendo ao materialismo e ao ateísmo, afirmando as verdades da Bíblia. Qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e os seus derivados, como o neo-ateísmo, precisa partir das escrituras sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das escrituras. As escrituras mostram Deus como Criador, sustentador e mantenedor do universo. A mesma Bíblia diz que, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados pela fé. Ó. Mais uma vez, tá? Então não é racionalidade, é fé. A fé brota no coração do ser humano. E eu acho muito interessante esse texto de Hebreus, né? A mesma Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos foi criado pela palavra de Deus. De maneira que aquilo que se vê, ela surgiu ou foi criado por aquilo que não se vê, né? Ou seja, não foi criado por aquilo que é aparente. É pelas escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem Deus, agora eu quero que você entenda o seguinte, nem Deus, Ele quer que nós venhamos, nem Deus, Ele tentou se provar, né? Vamos dizer assim. Nem mesmo Deus tentou se provar. Ou seja, não, eu vou provar a minha própria existência. Ele não tem preocupação com relação a isso. Ele simplesmente revela a sua bendita obra na cruz do Calvário por meio de seu Filho Jesus. Tá? É uma revelação especial e é tudo pela fé. Fazendo uso correto da razão. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo. Ou seja, a ciência usada fora de seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença e ideologia já previamente adotada. Gente, quando os nossos, vamos dizer assim, os nossos apologetas, né, vamos dizer assim, eles tentam pegar a ciência e tentam combater dentro da própria ciência aqueles que se dizem ateu por causa da ciência, né? Então eles usam a própria ciência, ou seja, chamam aquilo que os ateus acreditam na ciência de cientificismo. Nada contra, mas eu quero só corroborar, reforçar aquilo que eu já venho dizendo. Gente, não é necessário a gente fazer isso, ao meu ver. Certo? Não é necessário a gente fazer isso. Acho que a salvação é pela fé. Você só acredita em Deus se for pela fé. A revelação acontece pela fé. Pela fé nós acreditamos que o mundo foi criado por Deus, assim como o texto que nós acabamos de ler agora. Então não tem mais... a gente toma muito tempo, estuda muito para poder ficar combatendo coisa que não vai levar em nada. São coisas que não levam em nada. É o Espírito Santo que transforma, que batiza, que liberta o ser humano, que revela Deus no coração de cada ser humano. Ok? Então não importa
se o que eles acreditam, e a ciência que eles acreditam é cientificismo ou não. Para mim, né? Particularmente é o que eu penso, tá ok? Então vamos para frente. O cristão, portanto, não precisa negar sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser. Devemos usar a nossa fé e também a nossa razão quando expressamos nossa confiança em Deus, tá? Então, gente, é isso. A conclusão da nossa lição. Espero que essa lição sirva para que você possa meditar ainda mais nessas questões, né, que é muito debatido, certo? Nos círculos, tanto no círculo acadêmico como também no religioso. Nós estamos fazendo isso agora, né? Então vou aqui ler a conclusão. Diz o seguinte: vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos como sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes não podemos fazer vista grossa. E essa realidade nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem. Portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Então, gente, tudo pela fé, tá? O que eu tenho para dizer para vocês, para me concluir essa aula, e eu desde já eu quero aqui agradecer a todos vocês, tá? Agradecer a todos que vão assistir já de antemão. Que Deus possa abençoar a sua vida, tá? Que Deus possa abençoar a sua família. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós precisamos ter fé, porque se nós tivermos fé, nós não vamos ficar embaraçados, nós não vamos ficar com a nossa consciência duvidosa ou conturbada, porque uma pessoa chegou para nós dizendo que Deus não existe, provando por A mais B porque que Deus não existe. Então nós temos que reforçar a nossa fé naquilo que Deus já nos revelou. E assim crer, porque é por meio da fé que nós vamos ser justificados e também vamos ser salvos, tá? Então fica com Deus, meu irmão. Não fica ansioso, não se atribule porque existe ateu. Muito pelo contrário, agradeça a Deus porque você não é um ateu. Você crê que Deus existe. Deus manifestou a fé no seu coração. Isso é importante. Então glorifique a Deus. Seja grato por isso. E eu quero aqui desde já dizer para você obrigado pela sua atenção. E até a próxima aula, se Deus quiser.